Olá, galerinha, bem-vinda ao canal Nick Silvério. Galerinha, hoje eu trouxe pra vocês a minha massinha à base de óleo na forminha retangular, que todo mundo pede aqui, bolinho na forminha retangular, tá? Macia, estruturada, úmida, maravilhosa. Então, vamos lá. Coloquei no meu bol 7 ovos grandes em uma xícara bem cheinha de açúcar. Vai estar na descrição grama, tudo bonitinho, tá? Se vocês puderem, utiliza balança. Gente, balança não mente, não tem como vocês errar. Aqui no canal, vocês acertam ou vocês acertam, tá? Não tem desculpa, gata, nunca do Brasil. Deixa aí batendo aproximadamente uns 10, 12 minutinhos, porque é bastante ovo, né? Pra tirar todo aquele cheiro. Utilizei ali 200 ml de leite e 1/4 de óleo, tá? Deu 40 gramas. Gente, pode utilizar a essência que vocês quiserem saborizar aí. Eu não coloquei essência, ficou uma massinha neutra, mas pode colocar, tá bom? Então, tô batendo ali meus ovos, olha como cresceu, gente, ficou lindo, olha só, foi até ali no bico do bol. Por quê? Porque era ovos grandes, tá? Se fosse médio ou pequeno, não ficaria, tá bom? Então, tem que ser ovos grandes. Eu vou deixar em grama pra vocês bonitinho, tá? Tem que ficar com esse ponto, uma consistência boa, cremosa, não pode. Se você levantar o seu fouet e escorrer, não tá bom. Não vai dar bom a sua massa, tem que estar nesse ponto. Coloca ali na velocidade mínima e vai adicionando os líquidos aos poucos, para os ovos não sentir aquele impacto, tá bom? E aí, gente, não vai ter segredo nenhum, a gente vai adicionando o trigo aos poucos, a farinha sempre peneirando, tá bom? O leite é em temperatura ambiente que eu utilizo, açúcar, todo mundo pergunta, é açúcar refinado, tá? Tenho ali, ó, 3 xícaras e meia de trigo e vou adicionar ali, tá? E utilizei uma colher, meia colher de sopa cheinha de fermento, deu 11 gramas. Vocês vão ver aí logo na sequência. Vou adicionando, gente, o que aconteceu com essa massa. Eu sempre falo, mexa delicadamente para vocês não perder o volume, tá? Eu mexi essa massa demais, acabei perdendo o volume dela um pouco mais que o habitual. Não perdi o volume totalmente, gente. Mas eu olhei assim e falei, essa massa aqui eu perdi mais o volume do que o costume, né? Ela ficou alta do mesmo jeito, porém, ela ficaria muito mais alta ainda, né? Se eu tivesse não mexido tanto. Mas aí, gente, tô mexendo, aí eu tô acelerando o vídeo, né? Eu tava mexendo desse jeito não, mas eu mexi ela demais. E aí, gente, vocês viram o bol, tava bem cheio, né? Eu fui adicionando o trigo, porque eu sabia que eu ia perder volume, tá? Porque você perde, gente, não adianta, os ovos não vai ficar até lá em cima. Conforme você vai adicionando a farinha, aí agora eu tô colocando o fermento, você vai perder um pouquinho do volume, então por isso você pode fazer no bol mesmo, que assim que você for colocando a farinha, vai descendo um pouco os ovos, tá? Você não precisa trocar de tapoer. Aí, ó, tá vendo? Ficou cheiona, gente, tá vendo? Só que eu perdi o volume mais que o habitual, tá? Eu senti isso. Tá bom? Então, eu tô aí utilizando a retangular 26 por 17, é uma forminha que dá mais 3 quilos de bolo, dependendo do recheio, tá? Então, vou adicionar aí untei com papel manteiga, levei no forno pré-aquecido, sempre coloca de 10 a 15 minutos antes para pré-aquecer, a 170 graus, tá? Ficou 50 minutos no forno assando, não coloco nada no meio, ela só inteira, completa, maravilhosa. E sim, gente, essa quantidade de massa dá para forminha 23 centímetros de diâmetro por 10 de altura na redonda. Se você não tem, gente, compra porque sai. Pense em uma massa que a Nick mais faz, é a forminha 23. Primeiro é 15, 20, depois vem a 23 e lá longe, depois lá longe mesmo vem a 25. Então, gente, a 23, forminha que eu utilizo. E quando eu utilizo a 23, é essa quantidade de massa, é de 7 ovos para ela, tá? Ambas eu vendo como 35 fatias, né? Até 35 fatias. Dá 3 kg a 3,5 kg, dependendo do recheio, dá até uns 4 kg aí. E olha só como que ficou uma massinha linda, gente, tá vendo? Ficou uma massa bem alta, só que ela ficaria, mas não ficaria tão mais alta, gente. Ficaria mais ou menos assim, tipo, com 1 centímetro a mais de altura, né? Se eu não tivesse perdido um pouco mais o volume que o habitual lá. Pra vocês verem que acontece, né? Aconteceu com a Nick, do Herbal, gata do Brasil. Então, aí, ó, cortei aí pra vocês verem por dentro. Gente, olha que massa linda. Maravilhosa, ó. Textura parece um pão. Olha só o fundo, gente, tá vendo? Fica bem macinho, ó. Sabe que o fundo, normalmente, o pessoal reclama que fica pesadão. Não fica, não. Fica super fofinho, maravilhoso, tá? Maravilhoso mesmo. Massa linda, parece um pãozinho, né? Tão delicadinha. Eu tô pegando delicada assim, né, gente? Quando eu sou muito delicada, ela tava ainda morna, tá? Ela não tava totalmente fria, bem estruturada. Ela tava morninha, então eu tava tomando cuidado. E olha só que massa linda, tá vendo? Agora eu vou cortar mais um disco aí, que eu corto, né, em 3 discos, né? Os meus bolos são 3 discos de massa e 2 camadas de recheio. Você recheando essa massa, você conseguiria tranquila em um bolo de 10 centímetros de altura.
tá? Depois, com cobertura e tudo, até aumentaria mais um pouco, porque a massa, eu sempre digo, não precisa ter 10 centímetros de altura, não precisa entrar na paranoia, tá? O que tem que ter 10 centímetros de altura já é o bolo recheado, tá bom? E olha só, tranquilo, de olhos fechados, isso aí daria 10 centímetros de altura, depois de recheado e um pouco mais ainda depois de decorado. E olha como que fica uma massa linda, gente, maravilhosa, ó. Você pode utilizar recheio pesado, brigadeiro, mousse, o recheio que você quiser. É uma massa super estruturada, tá bom? Galerinha, batemos os nossos 15k, gente. Muito obrigada, né? Agora que vem aí os 20. Não vou fazer bolinho de comemoração, não, tá, gato? Porque eu sou rica. Mas agora, o próximo que eu vou fazer de comemoração vai ser o de 50k. E a gente faz, tá bom? Tá chegando, daí só falta 35. Mas enfim, galerinha, um beijo de luz e até o próximo vídeo. Fui!